é legal e, inclusive, está dentro do poder negocial de sindicatos. Determinadas regras, elas podem ser negociadas na relação capital-trabalho, relação empregado e empresa. E esta negociação geralmente se dá numa convenção coletiva da categoria. Se cria lá um banco de dados para que o empregado tenha um acervo de horas de desconto. Esta situação não pode resultar, é óbvio, numa escravização do empregado. Então, geralmente, as convenções prevêem um limite para destinação no banco de horas e um limite para a remuneração do trabalhador, porque também ter dinheiro no bolso conta para que ele possa ter uma vida digna. E, nesse sentido, além do salário dele, os adicionais que vai receber, por exemplo, hora extra, insalubridade, periculosidade e outros adicionais que a remuneração comporta, tudo isso vai permitir a ele um padrão de vida digno, além de um salário mínimo dentro do que a lei prevê ou a própria convenção estipula. Então, nesse sentido, é possível sim conciliar essa jornada extraordinária com uma vida digna, destinando uma parte para a remuneração e outra parte para um período de descanso que ele vai ter lá com uma garantia. De repente precisa faltar um dia ou coisa parecida e tem lá a condição disso. Está dentro do poder negocial na relação trabalhista, que inclusive é uma exigência hoje do mercado de trabalho. Grande parte das demandas devem ser resolvidas na negociação. Até porque se todos quiserem ir para o judiciário, talvez não tenhamos juízes o bastante para atender todo mundo. Então, recentemente foi promulgada uma lei, que é o novo Código de Processo Civil. E esse código, inclusive, ele tem aplicação no trabalhista, no processo do trabalho lá. Esse código, a filosofia dele quase toda é: resolvamos os problemas com conciliação, mediação, arbitragem, porque nem sempre o Estado juiz pode atender tudo isso. Até o 5º dia útil do mês é o prazo para que o trabalhador receba a remuneração do mês anterior. É possível, numa convenção coletiva, estabelecer um prazo menor. O que não pode é, por exemplo, colocar para o dia 15, dia 20, o salário a ser pago. Mas até o 5º dia útil é, inclusive, a praxe nessa relação de trabalho. O elenco de direitos a que o trabalhador tem gera verbas de rescisão e verbas de indenização. Quando encerra um vínculo trabalhista, o trabalhador tem que ver quais são as verbas da rescisão propriamente ditas. Exemplo, saldo de salário tem que ser pago, horas extras tem que ser pago, adicional de insalubridade, eventualmente, ainda 13º salário, férias proporcionais ou integrais, e tem lá um elenco de verbas rescisórias que não pode deixar de pagar. Inclusive, esse tipo de verba, se não for paga no dia até 10 dias do aviso da rescisão, gera multa só por atrasar essas verbas. Além delas, tem as indenizatórias. Essas indenizações, ou rescisões, ou da rescisão, elas podem ser aumentadas, inclusive, a partir do elenco que está na convenção. Então, o trabalhador tem, ao sair, férias, 13º, saldo de salário, documentação necessária para levantar o seguro-desemprego, levantar o fundo de garantia. Esse tipo de verba é imediata. Outras podem vir da convenção coletiva. Então, tem que ver na convenção dele quais são os direitos a que tem quando encerrar o vínculo. Mas tudo isso para que ele não se veja prejudicado, enganado pelo seu empregador, é conveniente estar ao lado do sindicato da categoria, procurar uma advocacia, seja ela privada ou de defensoria pública, ou até mesmo o Ministério Público do Trabalho, que tem sempre a porta aberta para atender o trabalhador. Então, ele indo ao Fórum Trabalhista, vai ter lá um empregado, um servidor com condição de atendê-lo. Ele indo ao Ministério Público do Trabalho, vai ter lá um servidor, geralmente de nível universitário, formado em Direito, com condição de orientá-lo. Ele indo ao sindicato da mesma forma, indo à defensoria de igual modo.
Então, há hoje esse elenco, esse suporte para o trabalhador, para que não seja mais enganado. E, de um modo geral, não é, a menos que queira. E a melhor maneira de ser enganado é não conhecer os seus direitos. E não conhecendo, procure esse suporte legal, administrativo, para que seja orientado. Foi um prazer estar no espaço do blog Valdilei Passos, que se firma hoje como mais um canal efetivo de comunicação social. Desejo a todos que tenham a cada dia muito mais sucesso e contribuam e continuem nessa missão de bem informar a população do São Francisco. E me coloco, como sempre estive, à disposição integral, não somente sua, mas deste poderoso canal de comunicação.